Ontem a gente ouviu do irmão Robert um pouquinho sobre vida em assembleia, sobre os tipos de reunião, sobre sacerdócio. Hoje a gente aprendeu e relembrou muito com o irmão Lineu sobre os sofrimentos do Senhor. E eu gostaria de usar um pequeno espaço nessa reunião aberta para falar um pouquinho aos jovens e da importância dos jovens na palavra de Deus. A gente está vendo esses irmãos piedosos que começaram isso muitos anos atrás e que mantêm isso até hoje. Em um certo sentido, um dos grandes males do nosso tempo é o sono. Nós somos tomados pelo sono. A gente vê os irmãos mais velhos, mais experientes, na verdade, organizando uma conferência, cuidando das coisas da Assembleia, de preservar a palavra do Senhor, a doutrina, e a gente dorme, fica confortável. E a gente vê que na palavra de Deus, ela mostra uma outra coisa. Nós temos Josué, nós temos Daniel, nós temos Davi, todos os apóstolos eram jovens. A gente olha no Novo Testamento, quando a gente olha as cartas de Paulo, a gente vê lá Romanos, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. E qual é a primeira carta pessoal? É para um jovem, é para Timóteo. A primeira carta pessoal de Paulo é para um jovem. Então, assim, ele está exortando um jovem sobre as coisas do Senhor. E é algo que me chamou assim, muita atenção, quando a gente lê em 1 Timóteo, capítulo 4, Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua juventude. Eu tenho para mim aqui um sentido bem amplo. Não desprezar. Você jovem, não despreze sendo porque você é jovem. Deus usou muitos e muitos jovens na palavra de Deus. A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, os levitas, eles começavam, se não me engano, com 25 anos, e eles podiam exercer o sacerdócio na tenda da congregação entre os 30 e os 50 anos. Ou seja, no vigor da sua vida, ele era usado para o Senhor. Ele era preparado e utilizado. E aqui a gente vê o apóstolo usando uma carta para Paulo e dizendo, não despreze a tua juventude. E por que ele escreveu? Um dos motivos, né, de ter escrito para Timóteo, a gente vê em 2 Timóteo, capítulo 1. Aparentemente, pelo que a gente pode ver na carta para Timóteo, Timóteo era um jovem tímido, porque ele exorta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Tá vendo? Assim como o outro apóstolo disse, desperta tu que dormes, o apóstolo está dizendo para um jovem, desperta o dom de Deus que há em ti. A gente sabe que Deus distribuiu dons, tanto de inteligência quanto para a igreja. O irmão falou ontem dos vários tipos de sacerdote, que todos somos sacerdotes, para que a gente exerça nosso sacerdócio. E nesse ponto, o jovem é bastante importante, sim. A gente vê aqui na palavra de Deus, ao longo toda ela, né? E voltando a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, como é que um jovem pode, de forma prática, atuar, ter uma vida cristã, sendo um exemplo? Não despreze, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Em 1 Pedro também fala para os anciãos, para que os anciãos também sejam exemplo. E aqui ele está dizendo para Timóteo, que é um jovem, para que ele seja o exemplo. Como ser o exemplo? Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. 6 qualidades. 6 qualidades. A primeira delas é na palavra. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós, jovens, do que está cheio o nosso coração para a gente falar? Eu já usei esse exemplo várias vezes. Está aqui o irmão Robert, o irmão Tim. Se você falar, se qualquer um de nós aqui falar com eles, ele vai perceber que eles não são brasileiros.
Quanto tempo as pessoas demoram para perceber que nós somos cristãos? Quanto no nosso modo de falar, de se expressar, a gente expressa que nós somos cristãos? Tanto de todas as idades. Aí a segunda coisa é no trato. Na palavra, no trato. Ou seja, no nosso dia a dia, como a gente trata as pessoas ao nosso redor? No trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no saguão do hotel. É um sentido bastante amplo, né? Ou seja, ele está dando aqui motivos práticos para um jovem viver, né? O terceiro é na caridade. Como muitos irmãos gostam de falar, no amor. Se a gente abrir em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai descrever muitas coisas sobre o amor. E a gente olha em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não se porta com indecência. Ou seja, não adianta a gente ter nossa cabeça cheia de doutrina e uma vida que não representa isso. Como os irmãos já disseram muitas e muitas vezes, a gente prega o evangelho, se precisar a gente também fala. Ou seja, a nossa vida deve refletir de forma prática a doutrina que a gente aprende. Aquilo que os irmãos trazem tão piedosamente para a gente, e deixa esse testemunho, seja gravado, seja por um texto, ou seja, uma forma prática. Não o que adianta a gente saber e não executar. Teve um irmão que ele citou o exemplo que assim, tinha um rapaz que ele falava tão bem sobre o evangelho que ele não deveria ficar longe do púlpito. Mas a vida dele não representava nada daquilo, que ele nunca deveria subir num púlpito. Porque não tinha a menor conexão da vida dele com aquilo que ele falava. E aqui o apóstolo está dando um caminho prático para a gente seguir nesse mundo, né? Voltando lá no nosso capítulo de 1 Timóteo, depois de caridade, ele fala no espírito. Quando a gente consegue identificar, tal pessoa está com espírito de briga, tal pessoa está com espírito de fofoca. A palavra diz que nós, crentes, jovens, crianças, adultos, temos o Espírito de Cristo. Quantas pessoas identificam esse Espírito de Cristo na gente? E aí na fé. A gente vê em Hebreus 11, o irmão falou ontem, eu fiquei tão tocado com o que o John disse ontem, que um cristão, um verdadeiro cristão, ele nunca será um apóstata. Então, um cristão com fé, quem tem dúvida do que um cristão com fé pode fazer, é só abrir em Hebreus 11, que é o capítulo inteiro sobre a fé, que homens comuns, com fé, fizeram grandes coisas. Não pela força deles, óbvio que não. Eles em si não tinham força alguma. Mas, algo muito maior do que eles, tinha poder para agir. Hoje habita dentro da gente a terceira pessoa da divindade, ou um dos 3 pessoas da divindade. Ele não é apenas um poder do Espírito Santo. Não, ele é a pessoa. Deus habitando dentro da gente. Ele tem força para tudo. A gente não tem. Ele tem. E aí, por último, não menos importante, ele fala pureza. Pureza. O mundo em ruína. Não sabemos se o Senhor vem amanhã, se o Senhor vem daqui 500 anos, daqui 2000 anos. Não nos é dado saber. Se fosse importante, a gente saberia. Mas nós não sabemos quando ele vem. Então ele fala na pureza. Quanto a gente se contamina com as coisas do mundo, que é um dos irmãos falou sobre isso hoje, sobre a gente se contaminar. Sim, a gente se contamina. Quanto a gente nos lavamos na palavra, nós meditamos, Então é isso que eu queria dizer para os jovens, especificamente para os jovens, que é muito bom ter irmãos para nos orientar, para nos guiar, para nos admoestar, para nos colocar no caminho, mas não é para a gente dormir. Que a gente consiga, assim como o apóstolo disse para Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Que o Senhor abençoe essa palavra.